Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há umas 2, 3 semanas eu participei de uma live convidado por uma amiga minha, Ana Elisa, e o título da live que eu escolhi foi Remédio ou Terapia. Nesse dia foi até curioso, porque minha câmera pifou, várias vezes pifava e eu brincava dizendo que nós saímos da televisão, eu comecei como televisão e terminei como rádio, que só minha voz era audível, minha imagem não. Por que esse título que agora eu estou trazendo de novo? Eu vou fazer uma comparação curiosa, talvez curiosa. Deixa eu corrigir a câmera aqui. Vamos imaginar que duas pessoas tenham o mesmo diagnóstico clínico do ponto de vista físico, né, de medicina clínica. Duas pessoas têm broncopneumonia grave. Uma dessas pessoas tem um histórico de vida e tem uma confirmação da sua rede pessoal de ser uma pessoa sociável, afável, gente boa, diríamos assim. Ser uma pessoa que está em paz consigo, ter uma vida satisfatória, familiar, plena do ponto de vista profissional, afetivo, ou seja, um ser humano que está integrado no seu mundo e está equilibrado, mas tem broncopneumonia. E a outra pessoa com o mesmo quadro clínico, o achado radiológico é o mesmo, as condições pulmonares são as mesmas, tudo é igual. Essa pessoa é exatamente o inverso. É uma pessoa reconhecida como um grande sacana por todas as pessoas, uma pessoa que é mal vista do ponto de vista social, pode ser que seja uma pessoa equilibrada do ponto de vista social, mas pessoalmente é uma pessoa que tem um sentimento de não se adaptar nas relações afetivas dele. Tem uma queixa afetiva grande. Ou seja, os relacionamentos dele não dão certo. É um grande sacana ou é uma pessoa que tem uma vida sofrida, familiar, com histórico pesado, com frustrações profissionais, tem um bom currículo de formação, mas não consegue se situar bem no mercado profissional. Imaginar uma pessoa nesses 3 níveis. Ou é um sacana, uma pessoa que não tem o sucesso que a sua preparação poderia dar, ou tem uma vida afetiva, relacional bastante conturbada. Mas tem broncopneumonia com o mesmo quadro do outro, que tem uma vida afetiva equilibrada, uma vida relacional equilibrada, tem uma vida profissional boa. Os dois se tratam, os dois se curam mesmo, desaparece a broncopneumonia. Nenhuma pessoa, nem a própria pessoa, espera que o fato de ter se curado da broncopneumonia altere a pessoa que teve a broncopneumonia. Ou seja, o camarada que tinha um histórico de ser gente boa ou tenha um estado de espírito em paz, vamos dizer assim, continuará assim. Aquele que tem um estado de espírito conturbado, que tem uma vida relacional conturbada, ou é visto socialmente como um grande cara, como um grande sacana na vida dos outros. Essas coisas ninguém esperaria, nem ele próprio, que se alterassem porque a broncopneumonia se curou. Veja que complicação. Em psiquiatria, não. Em psiquiatria, quando as pessoas se tratam, ou quando as outras pessoas esperam que alguém se trate, guardam também uma certa fantasia, que nem sempre é explícita, precisa ser futucada para ela ser vista e reconhecida, de que quando a pessoa se equilibra do seu quadro psiquiátrico, ou seja, quando ela sai do seu estado de sofrimento psiquiátrico, diagnosticado como um quadro psiquiátrico, que a medicação conseguiu reverter os sintomas e estabilizou ela,
a própria pessoa e os familiares ou pessoas relacionadas também esperam que a vida dele, como ser humano, mude. Então, muitas vezes nós escutamos do paciente, vamos imaginar um episódio depressivo grave, 3, 4 meses depois, nós estamos com ele e ele dizer, eu fazer a pergunta, como é que você está em relação ao que você começou? Estou ótimo. Ótimo aí significa, não tenho mais as queixas, ou seja, os sintomas, eu não apresento mais o quadro que a psiquiatria diagnosticaria como um episódio depressivo. Estou usando remédio, estou completamente bem em relação àquilo. Aí acrescenta uma coisa, mas ainda não estou bem no meu trabalho, ou ainda me sinto infeliz, ou ainda a minha vida relacional não é boa. Ou seja, ao contrário da medicina comum, da medicina clínica, de uma certa forma as pessoas, ao mesmo tempo que temem o remédio, e o remédio psiquiátrico é sempre temido, depois de algum tempo, quando o remédio psiquiátrico demonstra que em relação aos sintomas, lembra o que eu estou dizendo, em relação aos sintomas que originaram o diagnóstico e permitiram o tratamento, que conduziram ao tratamento, esses sintomas desapareceram, em linguagem médica, remitiram, começa-se a partir daí a experimentar uma outra fantasia oposta de que o remédio vai fazer coisas que ele não pode fazer, ele não se propõe nem pode fazer. Ou seja, voltando à palavra que eu teria usado aqui, eu estou bem daquilo que eu estava, mas mas me sinto infeliz na vida. O conceito de felicidade não é um conceito psiquiátrico. Psiquiatria não cuida de infelicidade nem de felicidade. Isso é condição humana. São ações da nossa vida que levam a um sentimento de felicidade ou infelicidade. Quando nós falamos de depressão, nós não estamos falando de infelicidade, nós estamos falando de uma coisa que nós procuramos ser mais objetivos, que é o sentimento de incapacidade, sentimento de tristeza sem uma motivação proporcional, a sensação de que as coisas estão piores do que objetivamente elas estão, uma visão obscurecida da própria realidade, desesperançosa e desesperada. Mas não é infelicidade no sentido humano, que é a sensação de não ter atingido uma certa plenitude. Porque, então, novamente eu vou ficar nesse ponto. O tratamento psiquiátrico visa, como tudo em medicina, tratar o quadro clínico inicial. Como o quadro clínico inicial da medicina clínica como um todo, à exceção de psiquiatria, a vida mental não importa para o diagnóstico clínico, então as pessoas se atêm exclusivamente ao aspecto clínico. Como em psiquiatria, o próprio sentir-se, é a forma de se sentir ou dos outros nos perceberem que leva ao diagnóstico psiquiátrico, é muito fácil transitar daí para a fantasia de que o remédio, de um lado, ele pode ser, ou como eu brinco sempre, parodiando o título do grande filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. O remédio psiquiátrico não é nem Deus nem o diabo na Terra do Sol. Ele é um instrumento extremamente necessário, vital para o paciente, que leva à melhoria ou estabilidade do quadro clínico. Ou seja, vamos trazer para uma coisa bastante prática ou bastante concreta. Vamos imaginar que eu tivesse 10 anos de idade, nunca foi diagnosticado de miopia, não enxergo, obviamente, bem de longe. Por conta disso e do lugar onde eu sento na sala, de não ver bem o quadro, eu tenho um baixo rendimento escolar. Por ter um baixo rendimento escolar, eu me desinteresso pelo estudo.
Imaginemos então que por meio de um mutirão que é comum acontecer em escola, se diagnostique em mim que eu, aos 10 anos, eu tenho uma miopia séria ou uma baixa de audição séria. As duas coisas são possíveis. Eu passo a usar prótese auditiva, se for o caso, uma órtese auditiva, ou óculos. E vamos imaginar que a partir daí a professora ou os pais dessa criança que eu estou simbolizando em mim, que eu estou colocando em mim, 3 meses depois façam uma queixa dizendo, puxa vida, ele está usando óculos ou ele está usando o aparelho auditivo, mas as notas dele não melhoraram. Olha que coisa curiosa. Esse exemplo é bem fácil da pessoa entender a comparação com psiquiatria. O que o óculos e a órtese auditiva, o aparelho auditivo, fazem é dar à pessoa a chance de ser o normal que ela estava deixando de ser. O que é o normal no sentido estatístico das pessoas é que enxerguem e ouçam. E ouçam. Quando eu sou míope, eu não ouço adequadamente. O que o óculos e o aparelho auditivo fazem é trazer-me ao meu zero. O zero aí é o meu normal. O normal é escutar e ouvir e ver. Mas a ação de estudar, o gosto pelo estudo que eu haja perdido, não será a prótese, nem será o óculos que me darão. Então, essa criança vai precisar de um tremendo apoio pedagógico para recuperar o tempo perdido dela, já que agora ela está zerada e pode fazer isso. Antes era impossível, ou é extremamente difícil. Vamos trazer essa analogia para caminharmos para o fim, para a psiquiatria. A patologia psiquiátrica, os transtornos psiquiátricos, equivalem a uma miopia ou uma baixa audição, uma surdez não diagnosticada. Então ela traz uma série de problemas para a vida da pessoa. O tratamento psiquiátrico é exatamente como colocar um aparelho auditivo ou colocar um óculos. Ele traz a pessoa, idealmente, para o seu ponto que ele não tinha, havia perdido, que era o zero dele, que era, no caso da visão e audição, enxergar é ver e ouvir. No caso da psiquiatria, deixar de ter os sintomas adicionais que se acresceram na vida dele quando apareceu aquilo que nós chamaríamos de patologia psiquiátrica, o transtorno psiquiátrico. Mas o fato de tratar alguém em psiquiatria, tal como usar o óculos ou o aparelho auditivo, por si só, não vai dar garantia que essa pessoa possa dar um salto qualitativo na sua vida, possa fazer mudanças significativas na sua vida, melhore seus relacionamentos. Ele passa a ter a possibilidade. Antes, era quase que impossível ou bastante improvável que ele conseguisse. Com o tratamento, ele passa a ser provável e possível que ele faça, mas não é o tratamento que vai garantir. É aí que entra o complemento psicoterápico, que corresponderia, na analogia que eu estou fazendo, ao apoio pedagógico mais intenso, que é ajudar a pessoa, agora que seu estado psiquiátrico, seu estado psíquico está no normal dela, ou seja, com as funções dela razoavelmente equilibradas, agora ela pode partir para crescer como pessoa em si, como pessoa, como membro de relacional, nas suas relações, no seu potencial. Eu espero que essa viagem que eu fiz agora não haja sido tão confusa, mas traduz meu pensamento de que remédio e psicoterapia são ferramentas que a todo momento são complementares na vida do paciente psiquiátrico. Tchau.